retomando a audiência, a palavra ainda está com o doutor promotor de justiça. Vou ler mais um nome também que faltou aqui. Doutor. Posso falar? Pode prosseguir, Orlando, doutor. eu vou ler mais um nome para ver se você conhece, se era da sua época, que faltou aqui na relação. Marcela Antunes Fortuna, que usava o codinome de Aline, Yuri, Ioana, cara, é uma advogada, o senhor chega a conhecer? Não me recordo. Excelência, não tem mais pergunta. Não. Doutores, alguém tem pergunta? Ninguém tem pergunta? Ah, tá. Quem tem? Quem tiver pergunta, por favor, pode se levantar e perguntar no microfone. Boa tarde. Boa tarde, doutor. O senhor fez uma série de explanações aqui, a mim não ficou muito claro. O senhor fez uma série de explanações aqui, a mim não ficou muito claro. Pois não. Quando os senhores criaram esse grupo de advogados para fazer um trabalho, esse trabalho era um trabalho jurídico que vocês queriam, que o Estado estava carente nessa parte, os presos estavam sendo prejudicados, estavam sendo injustiçados. O senhor disse aqui que passava o prazo de ter o benefício e não alcançava o benefício, é isso? Não alcançava o benefício, o semiaberto, o senhor quer dizer isso? Condicional? A pergunta do senhor terminou? Só para completar então. E esse grupo de advogados foi criado visando suprir essa falha do Estado, é isso? Isso que o senhor está mencionando acontecia antes de 2006, com alguns advogados contratados para poder suprir essa carência do Estado. A partir de 2006, quando houve os atentados, quando houve os ataques promovidos pela facção em São Paulo, aí já se tomou outra proporção. Foi nessa época que foi criado. Antes disso não existia. Existia uma relação com advogados para poder suprir essa deficiência do Estado, sim. Antes de 2006. A partir de 2006, isso também foi feito. Mas também teve outros interesses, teve outras defesas, que é relacionado a tudo que eu mencionei aqui já. Certo. Esses advogados eram contratados diretamente pelo senhor, ou por outras pessoas, ou por outros advogados? Pois não. Alguns eram contratados diretamente por mim, alguns eram contratados por outros, outros por indicação de outros advogados. A gente procurava, doutor, só para tentar esclarecer, para o senhor ter uma compreensão melhor, fazer como se fosse uma sabatina para poder ver se a pessoa se simpatizava com a causa, se a pessoa demonstrava alguma tendência ali para questões que naturalmente se envolvendo ali como um advogado do quadro iria ter que fazer, que já eram as questões ilícitas, e nisso daí a gente tomava a decisão de trazer ou não. Muitos não deram certo, e os que não deram certo a gente procurava outros, e assim ia. Os advogados, quando eram contratados, o senhor falou que tinha alguns que eram contratados através de outros colegas que eram indicados. Pois não, existia um quadro que se chamava a final, onde todas as decisões mais importantes são tomadas, que eram 12 pessoas. E dentro desse quadro todos tinham autonomia para buscar, para trazer, para indicar. Sr. Orlando, o que ele quer saber se alguns advogados eram contratados por outros advogados, já que faziam parte Poderiam indicar, não contratado por eles. Sim. Poderiam indicar. A decisão final do contrato era da sintonia final. Certo. E do quadro dos advogados. E esses advogados, eles eram contratados para fazer a parte jurídica, ou quando eles eram contratados era exposto, olha, você vai ter que cometer algum crime ou fazer algo errado? Não era exatamente dito com essas palavras que o senhor mencionou, mas esse processo naturalmente acontecia. Naturalmente acontecia. Num determinado momento, num determinado atendimento, algumas coisas que se relacionavam à facção
teria que ser feita, teria que ser levado um recado, teria que ser ligado um polo, e quem ligava era o advogado que estava no atendimento, Pode prosseguir. por favor. principalmente com as lideranças. O senhor disse que fazia uma pré-entrevista, se era simpatizante e tal. Isso era para tentar o quê? Se ele já... A tendência. A tendência pra ver a auxiliar? A tendência da simpatia pela causa, se houvesse algum problema, se defenderia, se lutaria pelos interesses da facção. Mas era mencionado se faria alguns outros favores, como levar recado? alguma Nunca coisa? é mencionado Nunca? isso. Na entrevista inicial, não. Não, excelência, nunca Tá. é mencionado isso. Isso naturalmente Ocorre é um processo, posteriormente. é um processo que acontece por causa da teia mesmo da Tá. inteligência moral da vida bandida. Mas o advogado não era obrigado a fazer nada ilegal. Ninguém é obrigado a nada, ele faz porque ele está recebendo, ele faz porque ele já se envolveu. Chega uma época que a pessoa já se envolveu tanto que não tem como ele mais falar não. Tinha advogados que trabalhavam, faziam a parte jurídica como deve ser feita realmente, como advogado. Trabalhava advogado e sendo advogado, só advogado. Antes de 2006, houve bastante. A gente fomos bastante auxiliados, bastante alicerçados por advogados. Inclusive, doutor, se a excelência me permite, eu posso narrar um fato aqui para esclarecer melhor a questão Pois não. do doutor. Existia uma questão de um advogado ser assassinado, o doutor Marlon. Essa morte ocorreu em 2009. Esse advogado era uma pessoa que ele não aceitava a proposta simplesmente de um recado, que ele achava que tinha dentro desse recado alguma ideia oculta, alguma ordem oculta. Mencionaram que foi por motivo que ele estava fazendo jogo duplo com policiais, que ele estava metendo a mão no dinheiro, e que ele estava talaricando a esposa não sei de quem, enfim. Esse foi um dos motivos que me levou a cortar a relação um dos motivos de cortar a relação com o comando foi um dos motivos. Para o senhor ter uma ideia, ele era um advogado constituído e que trabalhava para fazer exclusivamente o trabalho do advogado e não aceitava a questão de mandar salves, de se envolver em questões de ações criminosas. Mesmo que o salve fosse bem simples, mas ele achava que tinha alguma coisa oculta, tal. Eu estou dando um exemplo para o senhor. Certo. Doutor, mais alguma? Só. Esse foi um exemplo de um advogado que trabalhava certinho, é isso? Perfeitamente, doutor. E existiam outros também, certamente. Geralmente, quando a pessoa começava a mostrar uma resistência em certos tipos de situações, essa pessoa ela já era dispensada ou se criava um alerta para poder não passar nenhum tipo de situações. Mais alguém tem pergunta? Bom dia, doutor. Eu sou advogada pela defesa do Paulo. Pedro Doutora, da Silva. por favor, fala mais próximo ao microfone. Próximo. Pela defesa do Paulo Pedro da Silva Pois e não. o Paulo César Souza Nascimento Júnior. O senhor tem quantos anos de pena a cumprir? A Quanto foi a sua cumprir condenação? ou cumprindo? Quanto foi a sua condenação? Minha condenação hoje ela se encontra em 67 anos. O senhor está preso desde quando? 2000. Quais foram os crimes que o senhor cometeu? Formação de quadrilha, assaltos, roubos, identidade ideológica, porte ilegal de arma. Crime hediondo o senhor não tem no seu? Não armário? tenho crime de honra. Tá. O senhor disse ter saído da penitenciária 2 em 2009. Foi isso? Não da 2010. penitenciária 2. Tá. Oficialmente eu saí em 2010, mas eu saí da penitenciária de Avaré. Como Isso. foi essa saída do senhor da penitenciária de Avaré? Cara, o que aconteceu? Eu estava trancado antes de chegar na penitenciária de Avaré, no CRP. Estava cumprindo um ano lá por questões que me levaram para lá. Disciplinares, geralmente, né? Pois não. Doutor, o senhor pode falar mais alto, por Não, favor? só fiz um comentário em cima do que ele falou. Pois Desculpa. não. E o que acontece? Dois motivos me deixaram muito descontente com tudo que estava acontecendo dentro da facção.
Um é pessoal, que foi referente um comentário que a minha filha fez comigo. Eu estava trancado, recebi uma visita e eu achei aquilo ali que toda aquela situação, a senhora vai entender, por favor. Estava tirando a pureza, a ingenuidade da criança. Toda aquela influência da vida que eu estava levando. O segundo foi o recado que me trouxeram do assassinato do Dr. Marlon, que eu não concordei com aquilo e pedi para que me esperassem sair para o sistema comum para mim entender melhor o que se estava acontecendo. Enfim, após esse recado, passando 4 meses, assassinaram o Dr. Marlon. Aquilo me deixou transtornado. E existe uma outra terceira situação que eu não vou mencionar aqui. Tudo bem, eu fui para Avaré. Chegando em Avaré, eu recebi uma ordem direta do quadro da final, que era para mim organizar a porta de entrada. A porta de entrada são todos os CDP, onde a gente, estou falando por mim, recrutava matéria-prima, pessoas que chegavam no CDP para engrossar as fileiras da facção. Que lá estava se tendo problemas, as pessoas que estavam nesse quadro não estavam sabendo administrar e tal, e precisava de umas pessoas maduras para recrutamento. Diante de tudo que estava acontecendo comigo, eu tinha praticamente 9 pessoas da minha família presas também. E eu não aceitei. E eu comecei a demonstrar um descontentamento explícito. E em cima disso daí, as pessoas perceberam. Eu fiz uma carta, doutora, e entreguei para um afilhado meu realmente levantar o que tinha acontecido, o porquê da morte do Dr. Marlon. E essa carta foi parar na mão de outras lideranças. Isso defragou uma situação que eu não tinha como sustentar. Eu sabia que eu iria morrer lá, porque eles me avisaram. Eu estava em Bernardes, a liderança, que era junto comigo, foi lá e me avisou: olha, fulano vai ser mandado para Miami, a gente vai pedir para ele viajar, ou seja, para ele ser assassinado. Eu falei: não, espera, tal, tudo bem. O que acontece? Dentro dessa questão, eu achei melhor sair para mim não morrer, porque eu sei que é isso que ia acontecer. Eu compreendo, Orlando, você ter dito os motivos que o levaram. Isso são motivos pessoais seus. Pessoais. Eu quero saber, efetivamente, o que aconteceu naquela noite. Como é que você foi tirado da penitenciária de Eu Avaré? fui tirado por a seguinte questão. Dentro da penitenciária, cada preso fica sozinho. Isso, mora habitação individual em Avaré. Logo que eu cheguei na unidade prisional, já me deram um telefone celular para me fazer as funções que era da facção. E dentro desse processo, eu fiquei na penitenciária cerca de 3 ou 4 meses, se eu não me engano. E o que acontece? Num determinado momento, eu tive uma discussão com um dos presos que faziam parte de um quadro importante que hoje funciona na rua, já em cima do que estava acontecendo do meu descontentamento. Eu saí para fazer uma física. Eu não sou doutora, é uma pessoa que sou usuário de droga, mas nessa época eu usei Aí o senhor estava pouca. Tá, não, Doutora, desculpa, coisa. qual que é a pertinência Não, da pergunta? Não, é que eu estou entendendo que ele está querendo contextualizar a situação e explicar as razões que o levaram. E eu eu vou- respeito, mas são pessoais. Eu quero saber efetivamente. Por que ele saiu de Avaré? O Júnior foi tirado da penitenciária 1 de Avaré no dia que ele saiu de lá. Excelência, eu vou chegar lá. Ele vai chegar lá. E dentro dessa questão no pátio, eu usei uma mínima porção de cocaína. O que aconteceu? A minha cabeça, ela não funciona, ela não foi feita para usar droga. Eu fico de uma forma, usando isso, não funciona, a minha cabeça não funciona com droga. E eu não usei muita droga. Só que dentro dessa pressão que eu estava vivendo ali, o que eu fiz? Eu prevendo que a questão ia se tornar a minha morte, eu fiz uma ligação e pedi para ser retirado da penitenciária. Quem me tirou da penitenciária foi o GIR interno da casa. Quantas horas depois o senhor já prestava um depoimento ao Ministério Público na intenção de uma delação? Olha, eu fiquei, após ter saído, doutora, da penitenciária de Avaré, eu fiquei, eu acho que 10 ou 11 dias incomunicável. Não foi no dia seguinte?
Não, doutora. Eu fiquei incomunicável. Veio até mim pessoas de São Paulo, se eu não me engano, doutor Gilberto, promotor, e doutor, eu não me recordo, um senhor alemão, dizendo que eles tinham um interesse em saber como que a informação vazou para Venceslau II de uma emborcadura que eles fizeram e tal, e essa questão foi avisada para os presos antes e tal. Depois disso, o doutor Rodrigo, o doutor Lincoln me procurou em 2010 também. O senhor confirma ter saído sobre o uso de entorpecente naquela noite que o senhor saiu de lá? Doutora, eu acabei de mencionar para a senhora. Só seja objetivo. Não por era, favor, não senão era. Você consegue depois nos debates. Sim ou não? Não era o motivo do uso Não, do entorpecente. O motivo eu entendi, mas você estava sob o uso de droga naquele dia. Naquele dia eu usei. Tá, bom. Mas hoje, não foi esse o motivo. Tá. Decorridos 7 anos, você mudou? Eu acredito que minhas ideias, meus conceitos hoje sobre crime organizado, doutora, eu não tenho como uma borracha apagar tudo que eu mas fiz. Mas você mudou. Não só mudei, como eu me arrependo profundamente de ter participado disso. E você também assume ter sido um dos top da facção criminal. Eu entrei para a facção em 1998, numa rebelião na casa de detenção de Sorocaba, Aparecidinha, e saí em 2010. Eu fiquei cerca de 12 anos dentro da facção, doutora. Desde o momento eu mudei. Eu espero que daqui para frente minhas escolhas, minhas convicções sejam outras. Estou lutando para isso. O senhor já tem lapso para benefício? Provavelmente, em cima de faltas disciplinares, eu necessite de mais um ano ainda para poder alcançar. Mas todo esse seu depoimento desencadeou diversas ações penais, o senhor obteve do Estado algum benefício por ter fornecido esse tipo de depoimento? Doutora, tanto é que eu não tive benefício que eu continuo ainda tentando resolver as questões de falta disciplinares para me pleitear. Doutora, só uma pergunta, como que é o nome da senhora? Por fim, uma única pergunta, já que foi mencionado, o seu vulgo, qual é? Eu já não uso mais esse vulgo. O senhor usava em 2006, como você se reportou aos réus? Calacalu, era um deles, macarrão. Muito obrigada. Tinha mais um também, se a senhora quiser saber. Esses dois já me bastam. Tá. Obrigada. Tá, mais alguém tem pergunta? Bom dia, doutora. Umas perguntas bem pontuais. O senhor mencionou... Próximo ao microfone, por favor. Vou falar. Porque eu, infelizmente, preciso consultar aqui minhas anotações. Bom dia. O senhor mencionou... Foi perguntado o nome de uma série de pessoas. O senhor mencionou algumas que o senhor conhecia, diversas outras que o senhor não conhece. A denúncia diz expressamente que o processo versa sobre fatos ocorridos desde 2014 até a presente data, que é a data da denúncia, que foi final de 2016. O senhor já não fazia mais parte... Não fazia parte, doutora, tá. Mas nessa época. Então, esses nomes, esses diversos nomes que o senhor não conhece, que estão mencionados na denúncia, o senhor não pode esclarecer, não saberia esclarecer se eles chegaram a integrar a facção ou não. No caso, a senhora está perguntando de perguntando presos, dos nomes, né? De não, presos. não, dos Doutora, nomes dos denunciados. Ele já expressou que ele nem conhece, então ele não sabe dizer. Eu quero saber se ele... Não, mas ele disse que algumas coisas ele ouviu dizer. O senhor sabe dizer se esses nomes que o senhor disse que o senhor não conhecia são de pessoas que chegaram a integrar a facção ou não? E, no caso, a senhora poderia repetir os nomes, por favor? Posso falar vários. O senhor falou de várias pessoas do que o senhor não conhece. O senhor falou que o senhor não conhece Marcela Fortuna, o senhor falou que o senhor não conhece... A senhora está se reportando como se eles fossem membros da facção? Eu estou perguntando se o senhor tem conhecimento. Se eles foram membros da facção, esses advogados que o senhor não conhece. Doutor, eu vou falar de um só, que eu sei que foi membro da facção como advogado, porque foi eu que batizei ele. Foi o doutor Sérgio Edson. Essa pessoa, ela não era só advogada, ele era membro da facção porque eu mesmo o batizei. Tá, então o senhor está dizendo que os advogados, que a não ser esse daí, não eram membros da facção. Não, ele está dizendo que não conhece, doutor. Ele já não, falou ele isso. disse, advogado membro da facção, eu conheço um, Sérgio, não é isso? Porque como a senhora está me reportando, eu estou entendendo como você está colocando. Tá, qual que é a pergunta, doutora? O senhor também não sabe dizer se esses outros nomes foram submetidos a alguma sabatina, esses nomes dessas pessoas que o senhor não conhece? Era um costume da questão Sintonia dos Gravatas desde o começo. A partir de 2006 era um costume a gente tentar
ver ali a tendência, Tá. tá? Em Era que um momento costume. acontecia essa sabatina? Era logo no início? Era logo no início, era logo no início. Logo alguém. E a sabatina acontecia dentro do presídio? Ou por telefone também, porque essa questão era muito fácil e Tá. a gente... Ou era por telefone celular, ou o advogado comparecia ao presídio e era sabatinado. Perfeitamente. Tá? O senhor disse que alguns advogados que tentaram ser contratados não deram certo, acabaram sendo dispensados, né? Isso chegou a acontecer. Eu acho que isso deve acontecer até hoje, nos dias de hoje, porque não são todos que aceitam a pressão. É uma corda bamba, a partir do momento que o advogado vem para dentro e começa a receber o dinheiro ali do crime, e realmente é uma corda bamba, não são todos que aceitam. Cedo ou tarde pode esse castelo de areia desmoronar, então não são todos que realmente aceitam. Tá. E o senhor falou também que não era desde o início exposto qualquer necessidade de praticar atos ilícitos, que isso vinha... Ações criminosas, não isso vinha, era. Não, então doutora. pode, num determinado momento, pode ter havido a sugestão de prática de alguma coisa e a pessoa pode se recusar, ela é dispensada nesse caso. Alguém que se recuse a fazer determinada coisa é dispensado. Existem outros casos, eu não vou fazer menção aqui, mas um que eu mencionei agora há pouco sim. foi o do assassinato do Dr. Marlon. Então, o senhor mencionou uma pessoa que se recusou a praticar determinada conduta e foi assassinado. Conduta, isso mesmo. Por quê, Entendi. doutora? Porque ele estava requisitando pessoas que se encontravam em Venceslau II, pessoas que se encontravam em Avaré e pessoas que se encontravam no CRP de Presidente Bernardes, ou seja, a cúpula Tá. de E toda a facção. essa pessoa, esse advogado que o senhor falou que foi assassinado, você sabe por quanto tempo ele prestou serviços para Não, a facção? não foi por muito tempo não. Ele foi em 2009, cerca de 2 anos. 2 anos. Que eu me recorde assim, cerca de 2 anos. Tá. Após 2 anos ele se recusou a uma determinada conduta? Não, após não. Desde o começo ele não era uma pessoa... Não, entendi, mas após 2 anos ele foi assassinado. Por quê, doutora? Era para ser feito um transporte de dinheiro. Eu não queria mencionar isso aqui, Minha Excelência. Eu posso... O senhor tem direito de não responder. Ele era para ele tinha que levar uma quantia muito grande de dinheiro, era para ele ser o portador, naquele momento era uma pessoa que não levantaria suspeita nem nada, e ele se recusou, e a partir disso houve-se um monte de situações que foram vendidas, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tal, mas na verdade... Tá certo, o senhor já respondeu, doutora. Entendi. Mais alguma? Sim, só um instantinho, excelência. Eu queria saber, nessas sabatinas, que perfil de pessoa vocês procuravam, de advogados? Vocês procuravam advogados... Já que os colegas estão incomodados. Eu procurava advogados com experiência? Como que era? Que já atuavam na área, que não? Qual era o perfil que vocês buscavam? Pois então, doutora, geralmente a gente procurava com pessoas que ou tinham acabado de se formar, até pela própria questão do dinheiro. Uhum. A gente evitávamos advogados de renomes, porque são mais difíceis, são pessoas que já têm um trabalho alicerçado e tal. Mas, como eu falei, tudo isso dependia dali da entrevista, do que se ia, como que se daria, os atendimentos, o relacionamento. Mas eu deixo claro para a doutora, para finalizar, que sempre o interesse maior nessas contratações era pela luta e pela defesa dos interesses do crime organizado. Uhum. Tá. E esses advogados compareciam aos presídios para fazer visita? Constantemente, vão para cima e para baixo, eles são os legais. E através desse artifício é onde se perpetua um monte de outras coisas. Essa é uma das funções principais, ir aos presídios conversar com os presos. O denominado, para denominar corretamente essa função, se chama Correio da Selva, onde a penitenciária não tem um telefone celular, está com dificuldade de visita, quem age é os advogados. Tá. Essa então é uma das funções principais desses advogados contratados. Com certeza. Tá ótimo.
O senhor disse que o senhor foi pego, logo no início, foi pego numa escuta ambiental, transmitindo uma ordem. Essa escuta ambiental foi aonde? Foi dentro do presídio? Foi dentro de Presidente Venceslau II. Inclusive foram presos alguns advogados, eu não sei se eu vou recordar o nome, doutora Libânia, doutora Libânia, doutora Valéria, doutor Eduardo Diamante, todos eles foram presos a partir dessa questão, que foi tudo uma loucura, sabe? E a gente, em cima disso daí, conversou, falou, cara, tem que ser feita alguma coisa, não pode estar do jeito que está aqui, e vamos dar uma resposta. E dentro disso foi pedido para ser assassinado agentes penitenciários, foi pedido para ser feito rebeliões em séries, e quem estava pegando salve era esses advogados, eles foram presos, e eu fui mandado para o CRP por causa dessa questão também. Isso foi em que ano? 2006, doutora. 2006. Tá bom, eu agradeço, excelente. Tá, alguém mais? Boa tarde, doutor. Meu nome é Marco Antônio, fui presente diversas pessoas. Por microfone, por favor. 3 advogados, inclusive Marco Williams. Tá ok. Eu lamento todo esse problema que o senhor tem. E saiba que as perguntas do senhor vai ver, minhas são todas jurídicas. Doutor, Não tem nada pessoal. pode falar um pouco mais alto, por favor? Eu falo normalmente baixo. A primeira pergunta, senhor Orlando. O senhor considera Marco Williams um inimigo seu? É sim ou não? Sei que dos fatos tristes, tudo está no jornal, mas infelizmente nós temos que perguntar aqui, para integrar o processo. Se eu responder para o senhor que não, vai estar bem superficial. Sabe por quê, doutor? Porque ele foi uma das pessoas que não concordou com o assassinato da minha esposa. Senhor Orlando, se o senhor não quiser responder pergunta pessoal, o senhor Por fica à isso eu vontade. perguntei pro senhor, só sim ou não? Só sim ou não? Porque eu sei que isso é muito dolorido. É dolorido para nós advogados que estamos há muito tempo advogando e sabemos que algumas coisas que acontecem e que aconteceu na sua família Doutor, as perguntas... Qual... Sim, é seu inimigo. Simone Alonso. eu não conheço, não me conhece? recordo. Perfeito. Juliana. Qual o nome? Juliana Alonso. Eu não conheço, não me recordo. Antônio David Lara. Eu conheço, esse eu conheço Sim, é seu pessoalmente. inimigo ou não é seu inimigo? O senhor considera? Todos que são simpatizantes e membros da facção são meu inimigo. Ele é meu inimigo. Ok, muito bem. O senhor disse e colocou uma coisa que eu não conhecia, que era essa questão dos 12 que decidiam, ok? Pois não, E aí doutor. eu vou me reportar apenas a Marco, ok? Nessa questão da criação dessa célula dos advogados na sua época, Perfeito, tá? doutor. O senhor estava no mesmo raio que ele, Marco? A 2006? gente tinha uma ordem da secretaria para não colocar nós dois juntos. Não, ele em 2006? Não, quando houve a criação dos 12, Tá, daquele conselho dos 12, vamos falar assim. 2006 a Não gente sei se como encontrava junto no pavilhão 1 de Presidente Venceslau II. Logo que começou os atentados, nos tiraram, levaram para Bernardes e tal. O que acontece? Quando se começou as entrevistas para chamarem os advogados, para ser feito efetivamente, ele não estava presente e também não fazia parte dos 12, Ok. que era a sintonia final, Certo. tá? Da época. Se criou naquela época e o senhor não pode dizer se ele participou, o senhor pode dizer que ele não participou desses 12 para decidir quanto à formação dessa célula. Claro, ele não fazia parte dos 12, até porque essa Ok. questão era nossa, mas a ordem e todo o plano foi encaminhado para ele, para poder também ter a ciência e o aval para ser tocado para frente. O senhor me deu duas coisas que eu não queria voltar a tocar, até porque Marlon também era meu amigo. Quem? Marlon. Dr. Era Marlon, amigo do era senhor? meu amigo. Mas eu tenho que tocar. O senhor me dá dois fatos.
O Marlon, o senhor não concordou. E eles assassinaram. Não, o senhor está falando diretamente do Dr. Marlon, assassinato? do assassinato. Os 12 lá decidiram, Não, o senhor não concordou. no caso não tinha sido os 12. Foi essa questão aí, foi motivada por 3 pessoas. Doutor, qual a pertinência do assassinato Pertinência do Marlon, doutor? Toda, excelência. Por quê, Tem doutor? muita pertinência. Tá. Eu gostaria que ele confirmasse. Foi, doutor, eu não concordei e Tá, a Foi questão da uma saída. coisa muito dentro do processo, que é Tá. o Marco não concorda com o assassinato da sua esposa também. Foi isso que o senhor disse. ele também não teve envolvimento nessa questão do Nessa Marlon, outra não. questão. Foi 3 Então- pessoas. Então isso é muito pertinente, excelência. Nem todas as decisões passam por ele. Ou se passar por ele, ele disser não, acontece do mesmo jeito. Porque isso é uma facção. Mas eu vou explicar para o senhor como que acontece nesse processo. Doutor, houve um problema comigo. Não, eu acho que vamos só, O senhor só quer, nisso, só nisso. Não, para o senhor ter uma clareza melhor, porque... Para mim assim, está claro. Existe os 12, agora existe um conselho, não sei Eu não se estou o nem senhor já ouvindo. leu. Tá. Doutor, eu não estou ouvindo as perguntas, só para ver se não está de forma induzindo. Mas qual que é a pergunta específica? A pergunta é A específica. pergunta é se o Marcos, se existem ordens que não passam pelo Marcos, ou se ele se nega Ele não alguma pode- ordem. Ele não pode, no testemunho dele, a bem da verdade, dizer quais ordens passa pelo Marco ou não. Ele temos 2 exemplos. O exemplo seu pessoal e o exemplo do Dr. Marco. Pois não. Tá? Então foram duas coisas que, se tivesse alguma coisa contra, se ele fosse contra, a decisão é a mesma. Tá. Só que para o senhor... Então ele não é o Supremo. Doutor, deixa ele responder, por favor. O senhor entender bem claro, eu vou tentar resumir o mais rápido possível. Por exemplo, doutor, 3 pessoas estão envolvidas nessa questão do Dr. Marlon. Esses 3 fazem parte dos 12. Por que mandaram me avisar dentro do CRP, onde eu estava incomunicável? Olha, o Dr. Marlon está indo viajar para Miami. Que era seu advogado na época. Perfeitamente, foi por esse motivo. Eles mandaram me avisar pela questão que era meu advogado e ele estava defendendo questões da minha família. Até aí, tudo bem. Só que, doutor, eles tinham levantado que o Dr. Marlon estava mexendo em dinheiro da facção e tal e tal. Essa questão não precisa ser mandada para o Marcos para ser decidida nada. Eles mesmo, como a sintonia final e autonomia total para a decisão, Pode decidir. tanto é que decidiram. E sobre a questão da minha esposa, ele foi comunicado sim. Tanto ele como o Abel não concordaram com essa questão. Isso eu tenho ciência também, como tem ciência quem concordou, quem fez e aí por diante. Sim, ok, não quero. Mais alguma, doutor? Tenho sim, excelência. O senhor teve um tempo até 2010, ok? Oficialmente foi em Oficialmente, 2010 que eu saí. Nós estamos tratando aqui, senhor Orlando, apenas e tão somente desta facção a partir de 2013. Eu não estava 14? mais dentro. 14. Eu não Muito fazia bem. mais parte. Se fosse a mesma. aderiram à facção. Vamos apenas falar que os Tudo bem, fatos- doutor, pois não. Vamos Ah, apenas. tudo bem, vai. Prossegue, doutor. Condiz com o meu requerimento de bis in idem com relação a Antônio David Lara e que já foi indeferido porque se fala em 2. Aliás, a sua manifestação foi nesse sentido, doutor. Dizendo que se encerrou em doutor. 2014 e começou outra facção. Pois não, doutor, pode perguntar. Tá, então, a questão aí é jurídica, responde jurídica, a gente perguntas vai- sobre fatos e pronto. Então, de Prossiga. 2014 para cá, o senhor disse que o senhor tem algumas informações com relação à facção. Tenho sim, senhor. Tem. Essas informações são de fontes fidedignas ou são de colegas do ambiente que o senhor vive carcerário? Tá, vamos ver se o senhor vai compreender. Doutor, eu recebo cartas de pessoas lá dentro que não concordaram com o que aconteceu com a minha esposa. Pessoas que são membros hoje, eu vou deixar bem claro, eu não vou falar nada referente a essas situações, porque são pessoas que mantêm cargos hoje lá dentro e eles me avisam das pessoas que estão atrás de mim. Doutor, só para o senhor ter uma ciência, minha cabeça hoje dentro do sistema penitenciário vale 3 milhões de reais. Eles me avisam quem? Eles quem? As pessoas Doutor, ele que... não quer especificar, além do mais, Isso. tudo que ele disse até agora. Doutor, Minha calma pergunta aí. foi bem direta. São pessoas do sistema penitenciário? Pessoas que são membros ou são da facção membros da e facção? que Perfeito, exercem não quero nome. funções lá dentro hoje. Facção, ok. Isso vem por carta para o senhor.
Na verdade, não vem no meu nome, vem no nome de outras pessoas, que existe uma censura no meu nome que não passa. E todo preso, como é que essa carta passa? Ela, Conta para mim. ela passa, que isso se Claro que é pertinente. Ah, doutor. ela passa. As pessoas, quando escrevem alguma coisa, existe várias maneiras de dissimular uma questão importante. E dentro dessa questão de dissimulação, esses recados chegam. E eu tenho ciência através disso, doutor. Doutor, a questão de ser atual ou não, todas as respostas dele foram referentes à época que ele fazia parte. Ele não mencionou nada sobre a atualidade. Ele está falando sobre a atualidade, Não, certo? sim, eu estou falando em Ele está relação às falando sobre a pessoas, mas pode prosseguir. Para ser considerado membro, tem que ser batizado. O doutor... Era o baixinho que foi batizado. O que o senhor está falando que eu Que você batizei, falou, doutor Sérgio Wesley. Sérgio Wesley, não é o baixinho não. Então, o Sérgio Wesley foi batizado e é um membro da facção. Para ser considerado, é preciso ser batizado e os outros são simpatizantes, é isso? O simpatizante é a pessoa que ele demonstra uma simpatia pela causa. Ele, que nem, por exemplo, para responder mais rápido para o senhor, o doutor Rogério Azevedo, que queria até pedir para ser mobilizado questões de voto, para ele entrar na política, tal. Pá, o doutor Sérgio... Ah, ele está por ele mesmo? O doutor Sérgio, na questão, ele foi batizado porque ele era uma pessoa que tinha uma tendência má. Inclusive, já me levou arma dentro do sistema penitenciário. Ele foi um advogado, como membro da facção, que já me Ele levou foi processado. arma de fogo dentro da penitenciária num atendimento de advogado. Agora o senhor pergunta, como que entrou essa questão? Ela entrou arma, entrou munição e ela foi entregue num paratório, num atendimento com um advogado. Isso é antigo, né? Quando se 2005. podia, quando aí nos parlatórios não tinha vidro. 2005, Hoje, não tão antigo. hoje Tinha todos os detectores de parlatórios têm metal, tinha revistas. vidro. Tá. Hoje os parlatórios têm vidro. A maioria. Hoje? Tem Hoje, algum que hoje se a passa? maioria tem vidro, doutor. Hoje a maioria tem vidro. Vamos voltar ao Rogério Azevedo, não sou advogado dele, mas ele estava aí, então, trabalhando para a facção agora? Nós estamos falando hoje, 2017. Eu não sei. Sobre os fatos Ah, atuais, doutor, senhor Orlando, desculpa. sobre atualmente, o senhor sabe, esses nomes que o senhor conhecia, o senhor sabe se eles ainda fazem parte do quadro ou o senhor não tem conhecimento? Aí eu estaria sendo leviano. Ele Eu não sabe, eu doutor, não então posso falar tem- isso, doutor. Eu sei. É porque ele não faz isso. Porque faz 2 anos que ele Ah, a está. questão Realmente, naquela que- época ele foi contratado. Doutor, se Porque faz ele ou não está- faz é questão de Então, mérito. Ele eu responde não sobre sei. fatos, já Eu disse que ele não posso tem nem conhecimento. falar isso, doutor. Desculpa. A verdade é. Ele não tem problema de você falar. Mais alguma pergunta, doutor? Tem excelência, sim. O senhor trabalhou bem. O senhor esteve preso em 2006, 2009, 2010. Eu também passei por aqui. Os advogados que se meteram e se envolveram com os seus clientes, com os interesses dos seus clientes, a maioria foi preso, não foi? Eu não acredito que seja a maioria, mas uma boa parte foi. foi Foi. presa, sim, senhor. O senhor lembrou de Libânio, o senhor lembrou de Da Diamante. doutora Valéria, doutor Valéria, Diamante, isto. doutora, se eu não me engano, Alessandra, doutora Alessandra, Patrícia, isto. Teve- Isso daqui não foi um grande doutor Odete. Odete. Isso não foi um grampo de parlatório? Não entendi. Foi o que, doutor? Desculpa. Um grampo de parlatório que eles foram presos? Não todos esses Nem aí. todos, mas alguns Outras questões. A Libânia foi grampo de Foi parlatório. grampo. Doutor, Foi esses grampo advogados do fazem parlatório, parte grampo do ambiental. processo? Esses nomes fazem parte da denúncia? Não, né? Não faz. Tá. Não faz. Mas a ilação de que os advogados recebem ordens no parlatório, Sim. ela existe dentro do processo. Agora, se são branco telefone, que você recebeu. Eu sei. É esse mesmo. Eu de Taubaté, eu sei disso, eu conheço. Eu estou questionando alguma Tá, qual que é a coisa. pergunta? Prossiga. Boas perguntas, excelência. Julgado pelos estados julgados, os advogados já Por absolvido. Cumpriu o pena, parece por absolvido. Uma cura. Exatamente. David Lara ajudou bastante no quadro, na formação, Ele veio desde o começo. desde o começo. Vamos fazer uma separação. A atividade lícita do Davi e a atividade ilícita do Davi. Quando ele vai
compor com o senhor, ok? Entenda essa palavra, não é para ele colocar não, Tá. mas quando ele compõe, ele ajuda a Constituição, ele está ajudando uma Constituição lícita de um time de advogados, é isso? Ou ele já planejava fazer esse time de advogado para levar recados? E aí eu vou perguntar, o que ele falou para instruí-los com relação a ter uma atividade ilícita na advocacia? Então, a questão aí é muito simples, o processo é até natural, porque a partir do momento que você percebeu que aquele advogado, aquele profissional constituído, ele tem uma tendência, vou especificar para o senhor agora, para poder pactuar mesmo Pactuar de alguma ação ilícita. da situação criminosa, existia membros do PCC que foram presos em outro estado. Já. Esses membros do PCC necessitavam Espera de atenções porque estavam passando por problemas sérios nesse outro estado. Ele foi um que, quando foi mencionado isso para ele, ele falou o seguinte, falou, pessoal, vê o que vocês precisam para ser dito, para conversar, que eu vou lá, e isso foi numa penitenciária charqueada, para ser mais específico o senhor. E ele levou, inclusive levou o seguinte, Charqueada é Marco Williams, Rio Grande do Sul, é isso? charqueado, outros não. Então vamos lá. Levou a seguinte proposta para a gente, que conforme ele percebesse a dinâmica do crime daquele lugar, que o pessoal do PCC propunha uma aliança criminosa entre eles, até para apoiar os membros do PCC que se encontravam lá e possivelmente fazer o que o senhor vê hoje aí, que cresceu, expandiu, e essa aliança foi feita nessa época. Tá. Por favor, doutor, tem que suspender por conta da gravação.